Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Anteriormente abordamos Anselmo e o seu argumento ontológico. Hoje vamos continuar aqui no livro de Colin Brown, na página 25, no ponto 4, ainda do capítulo 1, que ele começa a falar de Tomás de Aquino. E o áudio de hoje ele é um pouco mais rápido e com menos reflexões, porque é um áudio de apresentação do Tomás de Aquino. Eu poderia ter optado por ir direto aqui para 5 vias, mas é importante conhecer um pouco a obra do autor, a vida, até mesmo porque a proposta desses áudios não é somente trabalhar ou fazer uma espécie de exegese do livro do Colin Brown, que é o livro que nós estamos utilizando como norteador aqui das reflexões, que é o Filosofia e Fé Cristã. Mas também, como nós dissemos no início, apresentar as relações entre filosofia e fé cristã, desde estudantes que fazem, por exemplo, o primeiro ano de filosofia e que são cristãos e que querem amplificar, aperfeiçoar um pouco mais o discurso para poder argumentar em determinadas situações, e assim como também de outros cursos de área de humanidades, mas mais propriamente voltado para o primeiro ou no máximo segundo ano de curso, assim também como para estudantes de ensino médio que até por conta da pouca idade ainda não tem formado, aperfeiçoado uma forma de argumentar sobre determinadas questões. E o processo de aprendizagem constitui-se também enquanto não só um processo dialético, mas também um processo de diálogo. O processo de aprendizagem não é só o professor que fala e o aluno escuta, e quer dizer, o aluno tem que voltar, dar um feedback sobre o que ele está ouvindo e, em determinadas situações, por conta da sua formação cristã, esse feedback deve vir bem articulado em torno de uma boa argumentação dessas questões todas que temos tratado. E aí é onde entra a dificuldade que o próprio Colin Brown iniciou, falamos isso em áudios anteriores, de mostrar esses conteúdos, que são conteúdos gigantescos. A filosofia tem propriamente em torno de 25 séculos. Então, como é que a gente mostra isso para uma pessoa que, digamos, só terminou o antigo segundo grau, ensino médio, que nunca leu Platão, que não está antenado com as questões mais contemporâneas da filosofia, mas que tem curiosidade, que sabe que isso de alguma forma reflete na sua fé, que tem um filho propriamente que estuda no ensino médio e ele quer ajudar na tarefa de casa do filho e quer mais ou menos entender. Então é onde entram as dificuldades. E nesse sentido, é por isso que eu optei por ler o que o Colin Brown fala sobre a biografia do Tomás de Aquino. Não tem muito sentido eu tecer aqui algumas considerações. Depois nós vamos fazer isso propriamente quando passar aí para 5 vias, mas hoje seria mais somente ler acerca da biografia do Tomás de Aquino. Então, sem mais delongas, vamos aqui à leitura do texto. Está na página 25. E é importante também ler, porque algumas pessoas só escutam os áudios e não estão acompanhando pelo texto, então é uma forma a mais de entrar em contato com esse texto, que é muito interessante, que é o Filosofia e Fé Cristã, do Colin Brown. Essa versão que eu tenho aqui vem pela editora Vida Nova, se não me engano, 2007, essa edição. Muito bem, então vou passar para a leitura aqui
Na página 25, ao ponto 4, Tomás de Aquino diz o seguinte, o Colin Brown. As obras de Anselmo foram relativamente poucas em número e de volume reduzido. O caso de Tomás de Aquino é diferente. Tudo que dizia respeito a ele era grandioso. Nos seus dias de estudante, seu corpo avantajado conferiu-lhe o apelido de Boi Mudo. Nos anos posteriores, seus escritos volumosos, maciços tanto em escopo quanto no peso, atribuíram o título de doutor angélico. Sua influência foi tão profunda que em tempos mais recentes tem sido chamado o doutor geral da Igreja Católica. Como Anselmo, Aquino era italiano. Viveu, porém, uns bons 100 anos mais tarde. Nasceu em 1225 e morreu em 1274. A despeito dos esforços da família para dissuadi-lo, esforços estes que chegaram a ponto de aprisioná-lo no castelo da família, Tomás entrou para a ordem dominicana, estudou teologia e filosofia com Alberto Magno e ensinou por certo tempo ao lado dele em Colônia. O restante da sua vida foi dedicado a estudar, escrever e a ensinar em vários centros de erudição da Europa. Sua vida foi dedicada à defesa intelectual e à propagação da fé conforme ele a entendia. Suas duas obras principais são duas enormes sumas, ou compêndios de teologia e filosofia. A Suma contra os Gentios foi projetada para ser um manual para os missionários. A Suma Teológica, cuja mais recente edição crítica alcança 60 volumes, tem sido descrita como a realização máxima da sistematização teológica medieval e a base aceita pela teologia católica romana moderna. Um escritor a chamou de lago que não é uma nascente, mas para onde fluíram muitas correntes e do qual saíram muitas outras. Estes vereditos são justos. A Suma Teológica dificilmente tem rival quanto ao tamanho, eficiência e apresentação sistemática. A obra inteira é dividida em questões que, por sua vez, são subdivididas em artigos. Cada artigo começa com a declaração das possíveis objeções ao argumento que Aquino vai fazer. Segue-se depois uma declaração da autoridade ou evidência sobre a qual Aquino vai basear seu argumento. É somente a esta altura que ele começa a dar sua resposta. Finalmente, oferece certo número de argumentos menores que visam eliminar o restante das objeções. A originalidade de Aquino, porém, não se acha tanto em quaisquer insights novos que tenha tido quanto na sua capacidade de produzir uma síntese brilhante do pensamento anterior. Seu pensamento é como uma liga formada pelo ensino da Bíblia, pelas tradições da Igreja e pela filosofia, especialmente a de Aristóteles, que tinha sido recentemente redescoberta. A este refere-se do modo oblíquo, porém regular, como o filósofo. Como tal, possui muita força. Mas também tem suas fraquezas, pois há momentos em que esses elementos não se fundem realmente. E quando um ou outro deles revela não ser suficientemente durável. Assim como ocorre com a maioria dos pensadores que examinaremos, muitos volumes foram escritos acerca do homem e de diferentes aspectos de seu pensamento. Para nossos propósitos do momento, porém, teremos que ficar satisfeitos em apenas selecionar 2 itens do seu ensino que tenham aplicação às discussões da atualidade. Um deles diz respeito às suas provas da existência de Deus. O outro é a sua doutrina da analogia. O primeiro é interessante não somente por si mesmo, mas também porque tipifica uma abordagem básica da teologia católica. O segundo é interessante por causa de sua relevância para os debates contemporâneos acerca da posição e do significado da linguagem religiosa. Embora o primeiro pareça, pelo menos a este autor, um passo em falso, o segundo é sugestivo e importante. Muito bem, então essa leitura que terminou aqui já na página 26, que antecede aqui a explicação, que começa também na página 26,
aqui do Colin Brown chamado As Cinco Vias, é uma espécie de... é uma biografia, biografia filosófica do Tomás de Aquino, e foi importante lê-la nesse sentido. Somente um breve comentário acerca aqui dessa passagem, que diz assim: seu pensamento é como uma liga formada pelo ensino da Bíblia, pelas tradições da igreja e pela filosofia, especialmente a de Aristóteles. Então a gente percebe aqui a síntese de qual era a metodologia do Tomás de Aquino. Ele utilizava a Bíblia, utilizava a vasta tradição da igreja, aqui entenda-se a Igreja Católica Romana, e também da filosofia, especialmente a filosofia de Aristóteles. Os livros de Platão chegaram até Agostinho, embora nós não saibamos ao certo quais foram os textos de Platão que Agostinho leu. Muito provavelmente, é quase consenso, o Timeu, porque ele cita o Timeu, inclusive, nas Confissões, embora de forma indireta, quando vai tratar da questão do tempo. Deve ter lido também a República, mas realmente não se tem. O que se sabe é que ele teve acesso ao platonismo, e principalmente ao platonismo por via do neoplatonismo de Plotino e, por assim dizer, também de Porfírio, né? O Aristóteles, os livros dele foram perdidos, e perdidos em um certo sentido, pelo Ocidente ali. Eles foram guardados e estudados pelos árabes, Avicena, Averroes, por exemplo, e a essa época esses livros eles eram proibidos na Igreja Católica de serem lidos, mas uma filosofia forte estava se formando lá entre os árabes, e era uma filosofia baseada muito em Aristóteles. E talvez esse tenha sido um motivo, em todos os motivos conflituosos daquele período que a história nos mostra, não é? Que também, por esse sentido, tenha se permitido os estudos de Aristóteles no Ocidente. E aí quem saiu à frente foi propriamente o Tomás de Aquino, como falou aqui o Colin Brown, o filósofo, né? Ele considerava Aristóteles assim, e boa parte da filosofia dele, junto, obviamente, com a tradição da Igreja Católica Romana e dos estudos da Sagrada Escritura, vem também acompanhados pelos estudos de Aristóteles. E aí ele cria, então, a sua filosofia em torno disso. No próximo áudio, nós vamos falar sobre, se Deus assim permitir, as cinco vias, que vai demandar um pouco de tempo. Depois, sobre a doutrina da analogia. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto, e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.